salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso para o estudo da Sagrada Escritura. Vamos então fazermos a invocação ao nosso Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, façai que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então, meus queridos irmãos, dar continuidade ao nosso estudo sobre o Novo Testamento. E dentro desse Novo Testamento, vamos continuar com o estudo sobre os Evangelhos. Só relembrando, nós temos 4 Evangelhos. E segundo o ensinamento da nossa igreja, os Evangelhos guiam o entendimento e iluminam toda a Sagrada Escritura, nos trazendo uma forma de compreender melhor o Antigo Testamento, como também o próprio contexto dos livros do Novo Testamento. O Evangelho é a maior estrutura para a compreensão da maior revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Dentro dos Evangelhos, nós temos 4 Evangelhos, que são os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma similaridade de texto, de eventos, de narrativa, né? Nesse ponto, eles vão ser chamados de evangelhos sinóticos, por ter essa proximidade. O que os une, em muitos aspectos, é exatamente ter como principal elemento uma similaridade de versículos. Embora Mateus esteja colocado como o primeiro a abrir os livros do Novo Testamento, ele não foi necessariamente o primeiro evangelho a ser escrito. Hoje em dia sabemos que o primeiro evangelho que foi escrito foi o de São Marcos, e ele serviu de base para a construção dos evangelhos, dos outros 2 evangelhos sinóticos, o de Mateus e o de Lucas. Mateus ele absorve muito do texto de São Marcos. Lucas absorve percentualmente menos. E os dois, Mateus e Lucas, também são baseados em ditos, né? Ou seja, logia sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que os estudiosos classificam como uma parte, né, de uma tradição já dos discípulos de transmitir a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma oral, que vai ser chamado de fonte que Marcos não teve necessariamente acesso a essa fonte que. Dito isto, vimos que o Evangelho de São Mateus ele é muito importante, pois ele consegue transmitir, através de um texto teológico, uma cristologia muito bem fundamentada e que traz como base ensinamentos e uma conexão com o Antigo Testamento, mostrando que a nossa fé em Jesus Cristo ela tem origem desde a história de Abraão, Isaac, Jacó, perpassa por Moisés, os profetas, né? E que vai encontrar a sua plenitude quando, do momento, do fenômeno maior, né? Da revelação de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele transmite
a sua cristologia, se utilizando de vários recursos linguísticos e literários da cultura hebraica, né? E cada um estudamos isso muito profundamente e vimos a beleza pedagógica, né, didática do Evangelho de São Mateus, que também nos coloca na missão e na constituição de igreja, né? Pois ele traz a constituição de quê? O povo de Deus, né? Verdadeiramente a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser formado agora, não mais só necessariamente pelos judeus, mas por aqueles que vão aceitar nosso Senhor Jesus Cristo e fazer parte da sua igreja, fazer parte do seu corpo. Então, a igreja agora, unida a Cristo, é o que vai constituir o povo de Deus. Dito isto, agora vamos dar início, voltando, não é? Em termos cronológicos, ao primeiro evangelho escrito. O primeiro evangelho escrito de São Marcos. Então, São Marcos ele se caracteriza por ser o primeiro evangelho e, dessa forma, muitas vezes ele foi entendido, né, por alguns estudiosos como sendo um resumo do evangelho de São Mateus. Mas, na verdade, ele é anterior, né, ao evangelho de São Mateus e dele deu base. O início do Evangelho de São Marcos, é interessante porque ele começa com uma frase, com um versículo destacando que este é o início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nesse caso, essa palavra Evangelho se deve entender não como o livro em si, né? Mas a boa notícia, né, que vem com a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, neste caso, essa palavra evangelho se trata da boa nova, da boa notícia da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas São Marcos ele também conseguiu fazer, e foi muito interessante, organizar de uma forma didática, com um intuito teológico, né? As histórias, os ditos e as pregações, né? A evangelização. Então, o conteúdo da evangelização, São Marcos foi o primeiro que realizou uma organização através do anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando sobre ela também os milagres, as parábolas, os ditos e os acontecimentos essenciais da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o primeiro que torna o texto, ele traz da catequese advinda da memória dos apóstolos, uma forma também da pregação e da catequese, principalmente de São Pedro, ele traz e organiza isso. E ao organizar, ele, além de escrever sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa, a partir desse momento, a criar o gênero literário Evangelho. Então, Evangelho, nós devemos ter a ideia inicial de que Evangelho significa, ora, né, a boa notícia da salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o processo de escrita desse Evangelho, dessa boa notícia, o Evangelho começa a se tornar também um gênero literário, que é o gênero literário que vai caracterizar os 4 evangelhos. Ou seja, ordenar uma catequese, ordenar de forma teológica uma cristologia. Quando é feito dessa forma, esse texto produzido, que tem como base central a vida, mas principalmente a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo,
temos então aí constituído um gênero novo literário chamado de Evangelho. Então, é a São Marcos que é creditado a criação desse novo estilo, desse novo gênero literário. E dentro dessa dinâmica, Marcos é atribuído pela tradição da igreja desde o início, né, da igreja no segundo século, a autoria de São Marcos desse material que também não foi autografado, né? Nenhum dos evangelhos o foi. Quem denomina a autoria, ou quem atribui a autoria dos evangelhos, é exatamente a Santa Igreja. Então, ela traz a autoria e determina a autoria de cada um dos evangelhos através do processo da tradição da Igreja. Marcos ele é compreendido como o intérprete de São Pedro. Ele se torna uma testemunha que tem como base a pregação de São Pedro na cidade ou para a comunidade de Roma, né? E ele tem como elemento fundante da sua base de conceito, né, de formação catequética, a pregação específica de São Pedro. Esse Marcos é o mesmo João Marcos, ou João, de sobrenome Marcos, citado nas cartas, tanto nos Atos dos Apóstolos, como nas cartas de São Paulo. Ele tem um parentesco com Barnabé. Acredita-se que ele seja aparentado de Barnabé. Sua mãe também recebe o nome de Maria, e ele passa, além de acompanhar São Paulo e Barnabé em algumas das suas pregações e das suas evangelizações em algumas comunidades, mas que posteriormente ele se direciona para Roma, né? E lá ele entra em comunhão com São Pedro e acompanha São Pedro na sua pregação, como podemos ver na primeira carta de São Pedro, né, do Novo Testamento, onde lá se faz referência ao Marcos de forma muito afetuosa por São Pedro ao chamá-lo de meu filho. Então, São Marcos, ou João Marcos, ele se torna um intérprete, no sentido de que ele auxilia na pregação de São Pedro a essa comunidade em Roma. Isso é muito importante entendermos esse aspecto para compreendermos algumas questões do seu próprio texto. Então, São Pedro e a catequese de São Pedro é o que guia a construção do Evangelho de São Marcos, né? Segundo São Marcos. O Evangelho de Jesus segundo São Marcos. E essa pregação de São Pedro vai ser comunicada aos povos de língua grega, né, através pela transitoriedade de Marcos, ou seja, São Marcos ajuda São Pedro na sua pregação por questão da fala, né? Então, João Marcos tinha um conhecimento do grego e auxiliava desta forma a transmissão da mensagem de São Pedro aos ouvintes. E posteriormente, né, à morte de São Pedro, São Marcos ele estrutura, né, os ensinamentos, né, da catequese de São Pedro de uma forma escrita, e aí constitui o seu primeiro evangelho. Por que isso é interessante termos essa noção? Porque no evangelho de São Marcos, notoriamente, pela proximidade
com São Pedro, muito do que é revelado em São Marcos mostra a proximidade do conteúdo do querigma, do conteúdo do anúncio, né, real, feito e realizado pelos apóstolos, né? E um detalhe interessante é que o texto em si de São Marcos ele é muito objetivo, porque São Marcos ele associa tanto os ditos, algumas histórias que já haviam, né, dos fatos acontecidos na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, como muito dos milagres, das parábolas, né, dos fenômenos que aconteceram e da proximidade disso com os apóstolos, o acento destacado à pessoa de São Pedro no seu evangelho, dos apóstolos como um todo, ele organiza para transmitir, através de um escrito teológico, uma cristologia que logo cedo, né, cerca de mais ou menos 20, 30 anos, no máximo, após a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem desse querigma de forma mais contundente e catequética, né? São Marcos, ele é interessante também, um ponto importante sobre esse seu texto é que, possivelmente, pelo período de tempo, já que a destruição do templo de Jerusalém só vai acontecer por volta do ano 70, e o Evangelho de São Marcos ele é escrito anterior a esse tempo, percebe-se que isso não vai ser uma temática como vai ser uma temática abordada nos outros Evangelhos, né, que foram escritos após a destruição do templo de Jerusalém. Então percebemos um lapso do tempo, né, uma dimensão temporal desse Evangelho, que vai se dar mais ou menos nesse período entre 20, 30 anos, até mais ou menos 70 antes da destruição do Templo de Jerusalém. Um fato importante sobre o escrito de São Marcos também é que, apesar de ser o mais curto dos evangelhos, ele traz de forma objetiva fenômenos acontecidos e fatos históricos da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas que, mais uma vez, também não é uma obra bibliográfica, né? Ele não é uma obra no sentido documentar. Ele também vai se caracterizar por ser um evangelho, nesse caso, por ser uma obra de ensinamento teológico para revelar uma cristologia, que é a cristologia dos apóstolos, que é a cristologia que dá base para a nossa fé católica. Nesse ponto, vale dizer que o texto de São Marcos ele é diferenciado dos outros textos dos evangelhos, porque São Marcos ele é hebreu, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele é nativo, ele tem como língua nativa o aramaico, né? E seu estudo do hebraico, mas basicamente ele é de fala, né, semítica, que aprende o grego. Então, ele tem o grego como segunda língua. Isso vai se refletir no seu texto, não é? E esse entendimento é importante para compreendermos muito do que encontramos no Evangelho de São Marcos. Alguns vão achar que o Evangelho de São Marcos ele é pobre no sentido da sua linguagem, da sua objetividade, ou tem vícios de linguagem que não segue, por exemplo, uma leitura agradável, como é o Evangelho de São Lucas. Mas existe uma diferença, porque São Lucas ele é grego, né, de língua grega, nativo de língua grega. A primeira língua dele foi o grego. No caso de São Marcos, ele aprendeu o grego. E isso tudo para dizermos que existe no Evangelho de São Marcos um fenômeno chamado de hebraísmo. E o que é o hebraísmo? O hebraísmo é escrever
em grego, mas com a mentalidade da língua e da linguagem, da gramática hebraica ou aramaica. Em momento mais oportuno, nós vamos ver que isso é essencial para a compreensão de pontos que são críticos, né, entre os protestantes, os evangélicos, né, em relação à interpretação verdadeira da nossa Igreja Católica, pois nós compreendemos essa relação e procuramos entender melhor esse processo do que necessariamente eles o fazem de uma forma fundamentalista e inadequada. O fato de ter em São Marcos um hebraísmo, isso nos torna a compreensão de que é um homem de língua, né, semítica, que aprendeu o grego e tenta se comunicar dessa forma, que se cria um hebraísmo. É como se eu fosse querer escrever uma carta, ou um texto, ou um livro em inglês. Eu não sou nativo de língua inglesa, eu sou nativo de língua portuguesa. Como vocês veem, eu quase mal falo e compreendo muito bem o português. Imagine isso no inglês. Ao transitar isso para o inglês, o nativo da língua inglesa irá perceber que eu não sou nativo de língua inglesa e vai até mesmo dizer que o meu texto é pobre. Então, quando muitos acadêmicos vão comentar sobre o livro, o Evangelho de São Marcos, e classificá-lo como um livro pobre, né, de linguagem pobre, não deve ser entendido isso como uma desqualificação do que ensina São Marcos. Pelo contrário, o fato de ter essa pobreza do grego implica dizer que ele tem uma riqueza semítica. E nesse caso, ele tem uma proximidade com os apóstolos que eram de língua semítica, de cultura. Então, essa aparente fraqueza no texto de São Marcos mostra a sua fortaleza na proximidade com os fatos históricos e na proximidade com os ensinamentos dos apóstolos. Então, dito isto, vamos então à parte mais técnica, não é, do Evangelho de São Marcos. Possivelmente ele vai ser escrito para uma população de solo, né, italiano, então uma comunidade que vai ser muito próxima de Roma, né, e o intuito é tornar presente, né, deixar marcado a catequese aprendida por São Pedro e destacar a essência do ensinamento de São Pedro, que é a pergunta clássica que deve guiar todo o nosso processo de conversão, como diz no início do Evangelho de São Marcos, na boca de João Batista, a metanoia, ou seja, a conversão, né? Que em grego, conversão adquire um sentido maior de não simplesmente mudar um sentido, né? Se formos ver no português, conversão, até nas leis de trânsito, você vai no sentido e você faz uma volta, né? Isso é uma conversão da mão, né, de quem está dirigindo. No caso, metanoia é uma mudança profunda de pensar, de agir, de ser. E quando o Evangelho de São Marcos apresenta a pregação de João Batista, é exatamente essa, no grego original, se encontra a palavra metanoia, né? No sentido do verbo, né? No sentido de modificar a sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de ver o mundo, né? E isso é uma essência da base da conversão cristã, né? O uso da pregação de João Batista, baseado nos profetas, né? Em Isaías. Então, aquele que vai clamar, né, no deserto para criar caminhos retos para seguirmos e nos encontrarmos com Deus,
para que nós possamos verdadeiramente mudar nossa forma de pensar, de ser e de agir. Esse era um dos ensinamentos maiores dos apóstolos, principalmente nosso santo São Pedro, né? Então, dito esse momento, né, de mudança, São Marcos torna-se um texto rico nesse processo e vai trazer para nós, embora seja um texto curto, pontos essenciais para a manutenção da nossa fé, né? Há relatos dessa característica semítica de João Marcos e da proximidade com os apóstolos, exatamente porque no seu texto ele procura, além de explanar as palavras que vão se encontrar em aramaico, né, que era a sua língua nativa, ele dá explicações desse idioma, né, para as pessoas de língua grega que não tinham conhecimento. Por exemplo, se formos ver não só no sentido das palavras, né, mas também de dados geográficos, para que o ouvinte, o ouvinte do texto, o lido, né, o falado, ou o leitor do texto, pudesse ter maior compreensão. Então, por isso que em muitos momentos do texto de São Marcos nós vamos ter algumas explicações geográficas e algumas explicações gramaticais ou da língua mesmo, né? Então, por exemplo, um exemplo temos aqui em Marcos 1:9, né? Então, aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia. Então, perceba que ele tenta dar uma informação mais ampla, né, explicativa de onde fica Nazaré, né, que vem Jesus Cristo, que foi batizado por João no Rio Jordão. Então, ele tenta trazer uma dinâmica mais próxima, explicativa dos acontecimentos para que o leitor pudesse compreender melhor o seu texto, né? Então, ele também, 13:3 é um outro versículo que mostra esse detalhe. Por exemplo, sentaram no Monte das Oliveiras. Quem é judeu, quem já visitou Jerusalém, sabe onde ficam os Montes das Oliveiras. Mas se eu estou em Roma, se eu sou grego, né, se eu de língua grega ou romano de língua latina, que nunca fui a Jerusalém, eu não sei necessariamente o que é esse Monte das Oliveiras. Mas São Marcos utiliza-se de uma explicação. Ele vai colocar sentado no Monte das Oliveiras, frente ao templo. Então ele já dá uma dimensão de explicação. Ele também utiliza palavras em aramaico tornadas, escritas em grego, né? Então ele só faz uma adaptação. É como se no português a gente usasse, por exemplo, embromação, né? Que usa muito isso os jovens de hoje em dia. E aí a gente vai falar embromation, que isso no inglês não existe, né? Mas é uma forma de tornar uma palavra portuguesa com característica inglesa. Então, São Marcos faz isso. Ele utiliza-se de palavras em aramaico, escritas ou sonorizadas em grego. Por exemplo, ele usa no capítulo 5, versículo 41, ele utiliza um termo em aramaico, talitá cum. E a importância desse texto, né, dessa frase, é tão importante por dois aspectos. Primeiro, porque caracteriza isso que a gente está estudando, porque logo após ele dá a tradução para quem está escutando, porque ele vai dizer que é menina, levanta-te, né? Como ele também denota uma fala, possivelmente, né, real do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi escrita literalmente em aramaico. Então ele não traduz aqui o dito de Jesus. Ele deixa como a tradição da igreja mantinha até então, que é exatamente comunicar como o nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Então, realmente, quando escutamos Talita cum, né? Talitá, que é moça, que é donzela, que é nessa faixa etária dos 10 aos 13 anos, ou seja, uma mocinha, uma menina. Cum, que é o verbo em aramaico, que significa se levantar. Então, menina, levanta-te. Ele deixa explicitado
o termo em aramaico, dado um respeito à tradição, ensinamento apostólico das palavras que foram proferidas verdadeiramente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como também se utiliza de uma tradução para explicar, possivelmente, a ouvintes que não eram de língua semítica, não é? O entendimento e que estavam distantes também de Jerusalém, para que pudessem ser entendidos. E aí tem outros exemplos, eu vou só citar mais rápido. Por exemplo, Boanerges, né, que é o filho do trovão, Efatá, que é Abrate, né, Gólgota, que é o lugar do crânio, e uma das mais marcantes ditos, né, de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é uma frase em aramaico, né, que vai dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Então, essa explicação e essa utilização do aramaico torna um texto rico no sentido de tentar, né, promover uma aproximação de quem lê, de quem ouve, do fato real acontecido. Isso foi uma preocupação de São Marcos, de não só citar de forma mais objetiva, mas também de, mesmo assim, trazer aquele que vai ler ou escutar o seu evangelho a proximidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, a proximidade com um evento real, né? Outro detalhe, ele faz isso também, além do hebraísmo, São Marcos ele também se utiliza dos latinismos, né? Então, como ele estava acompanhando São Pedro na sua vivência, na sua evangelização na comunidades de língua latina e romana, ele também se utiliza de termos latinos transformados numa escrita grega. Por exemplo, legione, né? Então, legione, está lá o versículo 5 a 9, é exatamente a ideia de legião. Nós nos afastamos dessas informações porque nós já lemos o texto em português, então já é uma tradução, né? Melhor, mas quem estuda na língua escrita original, como os nossos queridos seminaristas, no nosso seminário diocesano, como os padres que aqui foram formados, que estudam, né, verdadeiramente e profundamente esses textos na sua língua original, e isso é uma exigência do nosso querido Dom Ducênio, né, para que a gente tenha esse aprendizado maior, para que os seminaristas tenham esse aprendizado mais adequado, segundo até mesmo a orientação da nossa Santa Igreja. Eles vêm e estudam essas características, né? Por exemplo, denários. Denários significa uma moeda, né, que era utilizada para uso comum da comunidade, né? E que muitas vezes nós vemos em algumas traduções nossas, denário mesmo, ou moedas de prata. Então, as traduções em português já colocam o entendimento, mas que no original é um termo latim tornado, né, uma versão grega, para que tenha mais proximidade do leitor com os acontecimentos reais, né, do que vinham dentro da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E isso aí é um latinismo também chamado, né? Bem, dentro dessas informações a gente tem que o texto, né, o texto de Marcos em si, ele pode ser dividido, vamos dizer assim, em quatro partes principais, né? Uma primeira parte vai exatamente no capítulo 1, né? A ideia exatamente sobre a preparação de nosso Senhor Jesus Cristo para o ministério público, né? Então, vai ser um momento de efetivação, de preparação de Jesus Cristo
para o seu ministério público, que começa, né, com a pregação de João Batista, com o batismo de Jesus e as tentações de Jesus no deserto. Então esse é um primeiro ponto, né, um primeiro elemento desse texto, que ele traz aí dessa forma, né, como diz o seu evangelho, como uma continuidade com o Antigo Testamento. Tem pessoas, e inclusive isso não é novo, que hipervalorizam no sentido de leitura ou de importância unicamente o Novo Testamento e em detrimento do Antigo Testamento. Isso não é uma prática recomendada pela nossa igreja desde sempre. Existia na história da igreja um rapaz antigo que ele fez até um movimento grande chamado Marcião, que ele dizia que o Antigo Testamento não servia para nada e que, na verdade, o que importava era o Evangelho, e mais especificamente o Evangelho de São Lucas e ainda lá uns pedacinhos ou outros. E isso foi totalmente rejeitado pela nossa igreja, exatamente porque compreendemos, desde cedo, segundo São Marcos, que a nossa continuidade, né, nós somos de uma fé em Deus, né? E essa fé vem sendo revelada durante milhares de anos, para chegar na sua plenitude na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Marcos utiliza, né, de um fato histórico, que foi o batismo de Jesus por João Batista, para mostrar o que João Batista pregava, para mostrar a continuidade, já que para nós cristãos João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, né? E Jesus vai ser exatamente a perfeição do profetismo. O Antigo Testamento ele é uma prévia, né? E isso, em termos de teologia, a gente chama isso de que é um tipo, né? Ou seja, é uma previsão, de algo que vai ser aperfeiçoado quando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existiam os profetas até aquele ponto, mas quando temos nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a perfeição do profetismo. Nós tínhamos os sacerdotes. Quando chega a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a perfeição do sacerdote, como vamos estudar na carta aos Hebreus. Quando temos os reis, mas chegamos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, no reino de Deus, Jesus Cristo é o rei na sua perfeição. Então, compreendemos que o Antigo Testamento faz parte desse processo revelativo do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que alcança a sua plenitude no Novo Testamento. E João Marcos faz isso no seu Evangelho. Ele mostra essa continuidade, né? Mostrando o ponto importante de que Jesus segue, né, todos os ensinamentos do Novo Testamento, chega ao último grande profeta pela ação do Espírito do Antigo Testamento, que ainda traz essa força do Antigo Testamento, mas a partir de agora teremos uma nova dimensão do profetismo, né? Teremos um novo profeta, o profeta de Deus, né? Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem o seu batismo, e através do seu batismo, João vai mostrar exatamente essa teofania, essa ação de Deus na vida de nosso Senhor Jesus, como também mostrar como todos os povos, quando caminhavam pelo deserto, foram tentados, né? E que, como nós estudamos no Antigo Testamento, todo o povo de Deus chegou na beiradinha de Canaã, não foi assim? Aí eles ficaram com mimimi, com coisinha, papapá, com infidelidades ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, e Deus disse, não, então volta, vocês, toda essa geração vai morrer, e só aqueles que não fizeram do pecado de vocês é que vai entrar na Terra Santa, né? Foi isso que nós estudamos no Antigo Testamento. Então, vem Jesus como aquele que vai carregar todo o seu povo, vai sofrer as tentações do deserto, mas não vai se deixar abalar por essas tentações. E assim está aberto, né, o caminho para podermos entrar
na Nova Jerusalém, na verdadeira Terra Santa, na presença de nosso Deus, no desenvolvimento do reino de Deus. Veja que isso também é contemplado em São Mateus, não é? De uma forma até mais bem elaborada, mais bem escrita, mais bem dinamizada. Mas lembra que São Marcos ele vem antes, né? Mas o conteúdo é o mesmo, o conteúdo passa por esse ensinamento, né? Passado esse processo, São Marcos vai se preocupar em mostrar todo o ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo na Galileia, né? Em toda aquela região. Então lembra, nós temos naquela parte da Terra Santa, nós vamos ter a Galileia, vamos ter a Samaria e a Judéia. Então, na Galileia, nós vamos ter lá, não é? Nazaré, nós vamos ter Cafarnaum, nós vamos ter o Mar da Galileia. Então, o caminho inicial da pregação, né, da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo se dá nessa região. Então, São Marcos vai mostrar esse processo, né, do ministério de Nosso Senhor Jesus na Galileia. Mas saindo da Galileia, né, feito todo aquele processo de ministério, ele sobe para Jerusalém, né? E a partir daí o texto de São Marcos vai mostrar todo o ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo na Judéia, né? E mais especificamente em Jerusalém. Então, temos a Galileia e temos a Judéia, né? Muitos dos fenômenos vão acontecer em Cafarnaum, na Galileia. Muitos dos ditos e relatos por Marcos vão acontecer em Jerusalém, na Judéia. E aí vamos ter essa dinâmica, né? Marcos utiliza-se dos textos distribuídos dessa forma, ele organiza. Então perceba que não são eventos necessariamente historiográficos, né? Que seguem uma cronologia, são geográficos teológicos, porque vai ter um motivo do porquê fazer essa comunicação, ou esses textos, ou agrupar todos os fenômenos que aconteceram na vida de Jesus, ou os principais, porque na verdade aconteceram muitos, mas João Marcos seleciona alguns e os coloca, né, na primeira parte do seu evangelho, na Galileia. Deverá então, se é um texto didático, o motivo do porquê que São Marcos organizou os relatos, né, da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, né? Não quer dizer que Jesus foi só uma única vez a Jerusalém, ou que todos os fenômenos aconteceram em uma única semana ou em um mês, mas quer dizer que ele coloca todos unidos em um momento específico para uma função cristológica, né? E feito essa prévia, né, e São Marcos foi excelente exatamente porque a partir do momento que ele organiza esses pontos, ele vai criar o gênero literário do Evangelho, ele volta ao querigma principal, né, ao querigma, o anúncio principal dos apóstolos, que é a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a partir dessa sua última parte do seu Evangelho que irá iluminar o porquê de São Marcos abordar no seu texto as outras etapas, né? Então, por que é importante trazermos a figura de João Batista e, historicamente, o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo? E por que colocá-lo aqui como início do processo do ministério de Jesus? Baseado na paixão, morte e ressurreição, por que fazermos o relato, ou o resumo, ou trazer os principais elementos do ministério de Jesus na Galileia e depois seguir para os relatos e eventos acontecidos na vida de Jesus em Jerusalém? São Marcos coloca isso não como um elemento histórico, mas como um fator teológico, com o objetivo de nos passar e transmitir a cristologia. Cristologia de quem? De São Pedro, né? De nos trazer o ensinamento sobre Nosso Senhor Jesus Cristo.
E nesse caso, se é São Pedro, são os apóstolos de uma forma geral, não é? E é uma transmissão, um ensinamento de uma testemunha ocular. Ou seja, é uma cristologia pura, é uma cristologia cristalina, né? Do verdadeiro sentido do nosso Senhor Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos e principalmente ensinado ou transmitido a João Marcos por São Pedro. Então veja a beleza de entender esse evangelho, né? Como a nossa igreja compreende o evangelho de São Marcos na sua magnitude, né? E muitas vezes, quando entendemos o gênero literário, o porquê dessa forma de escrita, não é, pelo contrário, desmerecendo os eventos históricos, mas pelo contrário, né? É fortalecendo, engrandecendo e contribuindo para o essencial, que é o que São Marcos mais bate, para a fé. E aí vamos, então, dito isto, vamos saborear, né, alguns elementos dessa estrutura e desses ensinamentos de São Pedro através de São Marcos, né? Então, já vimos o porquê aparentemente São Marcos é pobre no seu vocabulário, tem um texto curto, não é uma limitação, pelo contrário, né? Denota a sua proximidade com os apóstolos, né? Esse hebraísmo, esse latinismo, né? O ensino de Jesus Cristo, ele é muito objetivo, né? Ele é rápido, ele não vai se demorar, né? Então, geralmente o ensino de Jesus Cristo ele vai ser feito em breves narrativas, diferente de Mateus, de Lucas e muito diferente de São João nos seus evangelhos, né? Então, a gente tem os ensinamentos de Jesus Cristo no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 12, né? Então, o ensinamento sobre o perdão dos pecados, né? Sobre comer com pecadores, sobre o jejum, sobre o sábado, isso tudo no capítulo 2. No capítulo 3 temos as narrativas, né? Sobre as curas nos sábados, um destaque importante sobre a família de Jesus. E aqui eu queria abrir só um parênteses para exatamente, se não tivermos o conceito do hebraísmo, nós não vamos entender o significado da família de Jesus. E é o que muitas vezes, infelizmente, alguns protestantes, evangélicos, renovados, enfim, não compreendendo essa característica do texto de São Marcos, né, tentam, através de um puro processo ideológico, relacionar a ideia de Nossa Senhora ter tido outros filhos, ter tido relações com São José, enfim, uma coisa que, infelizmente, por não ter uma orientação da nossa Santa Igreja, se perde no objetivo principal de São Marcos, que não era, em nenhum momento, adentrar nesses aspectos e jamais realmente fazer uma distinção acerca da virgindade de Nossa Senhora, mas sim fazer uma teologia para entendermos o que é verdadeiramente a família de Jesus. Temos os ensinamentos do capítulo 12 sobre o tributo a César, né? Sobre dar esmolas, né? Então tudo isso no capítulo 12, né? E entenda que todos esses faziam parte da catequese, né? Dos apóstolos na pessoa de São Pedro, e foi escrito e melhor colocado de forma dinâmica no texto do Evangelho de São Marcos. São Marcos ele se preocupa de fazer também uma união, né? Trazer para o seu texto as narrações dos milagres, né? Então, ele narra no seu Evangelho um número muito grande de milagres de Nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente, se formos observar, na primeira parte, né? Porque podemos também entender que, das 4 partes
textuais que São Marcos utiliza, podemos entender o seu evangelho em termos de cristologia em duas partes. Uma primeira parte, que vai me dizer exatamente em relação à parte inicial, ante ou pré-ministerial. Vamos ter a parte do ministério na Galileia. E a segunda parte vai se dar do ministério na Judeia e da paixão, morte e ressurreição. Então podemos dividir o evangelho cristologicamente em duas partes. Uma primeira parte e uma segunda parte. Essa primeira parte, que vai ser exatamente do ministério público de Nosso Senhor Jesus Cristo na Galileia, é onde vão se encontrar, para São Marcos, a colocação do maior número de milagres relatados pelo Nosso Senhor Jesus Cristo, realizados pelo Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso tem uma intenção, ou não? Claro que sim. Temos aí um relato de 14 milagres, 14 milagres, que é um número messiânico, como vamos compreender melhor no Evangelho de São Mateus, mas com um porquê, Por que colocar tantos milagres nessa primeira parte? Na segunda parte vamos ter 2 milagres, e vamos fazer já essa análise do porquê dessa partição, tão assimétrica de milagres. Uma característica grande do Evangelho de São Marcos, também que envolve a sua cristologia, é o segredo messiânico. Pode ver que vamos ter muitos dos relatos sobre o messianismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que Marcos ele sempre coloca que na tentativa de não deixar claro que Jesus é o Messias, Isso em parte porque parece-me que verdadeiramente foi uma preocupação inicial do Nosso Senhor Jesus Cristo de que não se confundisse o sentido messiânico, ou o verdadeiro sentido do Messias, do Cristo, com o pensamento, as ideologias advindas do Antigo Testamento sobre o que seria o Messias. Então, no Antigo Testamento, principalmente já no final, com Malaquias, já no final mesmo, nós vamos ter as revoltas judaicas, e o Messias ele acaba assumindo um desejo do povo de ser aquele que irá promover uma revolta política, uma recondução do povo de Israel à construção do reino de Israel, ou seja, da autoridade de Israel. O retorno político, social, a transformação política e social, no sentido de que Israel, sim, agora, como era exatamente percebido da história de Davi, ou seja, Israel expulsaria mais uma vez os gregos, expulsaria mais uma vez os romanos de sua terra, e assim ali seria verdadeiramente reconstituído o reino de Israel, que era entendido como o reino de Deus, porque Deus governaria sobre a região, e traria isso. E esse elemento é um elemento destacado na pregação do Nosso Senhor Jesus Cristo, de recomendar e sempre solicitar para que não revelasse, ou que não se comentasse que ele era o Messias, para exatamente evitar o confundimento, Porque São Marcos quer, através desse segredo messiânico, que o leitor e ouvinte ele perceba e responda a essa pergunta de quem é Jesus. Isso é um dos mostrado e aprendido no Evangelho de São Marcos, é uma das principais focos da pregação de São Pedro. Primeiro, quem é Jesus? E acima
dessa pergunta que o ouvinte vai fazendo e realizando dentro, né, de si a sua metanoia. Vá fazendo dentro de si a sua conversão, a sua mudança. Do que é que você achava que era o Messias para o verdadeiro Messias. Do que você achava que era o profeta para o verdadeiro profeta. Do que você achava do que seria o sacerdócio para o verdadeiro sacerdote. Do que seria o rei para o verdadeiro rei. Do que seria o reino de Deus para que seja o verdadeiro reino de Deus. E com essa pergunta, São Pedro faz a sua catequese, né? Inicia o seu processo de conversão, né? De anúncio e conversão da sua comunidade, né? Das suas comunidades. Então, essa ideia, né, de mostrar esse segredo messiânico só vai ser entendido e verdadeiramente compreendido na última etapa, né? Então, é a última etapa, né, do texto de Marcos que vai dar sentido ao messianismo, que vai dar sentido ao sacerdócio, que vai dar sentido ao profetismo, que vai dar sentido ao reinado. Então, São Marcos vai nos preparando, nos ajudando a nos transformar, né? A transformar a nossa mente, a transformar a nossa forma de pensar, muito próximas dos acontecimentos. Por isso que ele usa um linguajar muito próximo, né? E possamos responder ao final do Evangelho quem é Jesus, né? Quem é o Cristo, verdadeiramente. Então, toda essa ação vai contribuir para que possamos entender esse ponto, né? E é interessante porque São Marcos se utiliza dos milagres para que possamos entender na sua primeira parte, né, a ideia de quem é Jesus, né? Então, logo em toda essa gama, né, dos milagres que vão desde o capítulo 1 ao capítulo 8, né, lembrando que ele é curtinho, né? Então, ele sempre vai lançar essa pergunta de quem é Jesus e sempre vai ter a resposta de que, né? E é interessante isso, na figura de Pedro, ao final dessa parte, né? Que é exatamente a profissão de fé de São Pedro. Porque a pergunta, e isso serve até para os nossos dias de hoje, quem é Jesus? É um filósofo? É o maior psicólogo que já existiu? É o maior filósofo que já existiu, como alguns médicos ou neurocientistas querem comentar? Quem é Jesus? É um grande pregador? É um socialista? Não é? É um humanitário? Quem é Jesus? Né? E essa pergunta pode ser feita nos dias de hoje, mas Pedro, após passar por todos esses aspectos do Evangelho, por toda a gama de milagres, né, por todos os ensinamentos e narrativas de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao final dessa primeira parte, responde: Tu és o Cristo. Né? E ele coloca isso nessa primeira parte, no final dessa primeira parte, isso mostrando que, em toda a sua primeira parte, você mostra que apesar de todos aqueles milagres, de todas aquelas narrativas, os seus familiares, né? O seu povo, os seus aparentados, aqueles que conviviam com ele em Cafarnaum, os judeus, até mesmo os apóstolos, não sabiam quem era verdadeiramente Jesus Cristo. É um realizador de milagres? É um curador? É um novo profeta? É Elias? É João Batista? Né? Ele coloca isso na boca também de Herodes. Ou seja, as pessoas viam, mas não enxergavam. As pessoas olhavam para o milagre, mas não entendiam verdadeiramente o que estavam vendo. Então, neste caso, São Marcos
São Mateus e São Lucas, que utilizaram dos relatos do milagre de São Marcos, usam a mesma função catequética dos milagres, que não é o milagre em si o principal. O milagre é utilizado nos evangelhos não para mostrar que Deus é o Todo-Poderoso, porque nós já sabemos disso, que Deus é Todo-Poderoso, que Ele pode fazer cegos verem, pessoas andarem, não é? Podem curar o nosso espírito através dos exorcismos, podem nos dar curas físicas, mas isso não é o principal. Dinamis, que é o termo de milagre em grego, até mesmo quando a gente viu no Antigo Testamento, mostra o poder de Deus. Mas quando o milagre é colocado, não é para engrandecer a Jesus Cristo como aquele que tem o poder de Deus. Não. Mas é para mostrar que, através do milagre, Deus está conosco. E que, se nós, como João Batista disse, convertermos, tivermos a metanoia, mudarmos a nossa percepção de viver, de ver e entender quem é Jesus, ou seja, de que nós tenhamos o que é verdadeiramente o conceito da fé em Cristo, nós vamos ser capazes, como diz na última etapa, né, na segunda parte final, na boca do centurião, né, quando da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o centurião diz, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Né? Então, o que São Marcos quer que a gente aprenda é que os milagres mostram o poder de Deus sobre tudo, sobre a criação, sobre as dimensões espirituais, sobre as dimensões físicas. Por quê? Essa é a pergunta. O principal é por quê? Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Porque só o Filho de Deus poderia realizar esses milagres. Então, deixemos de nos focar cegamente no milagre, no sentido de uma fé cega. Nós devemos ter, ao final, a profissão de fé de São Pedro, né? Ao final dessa primeira parte, no capítulo 8, versículo 29, que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo. Né? O Cristo. E essa é a dimensão maior do messianismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, é uma releitura, um verdadeiro entendimento do que significa o Messias. E é notório perceber o quanto essa revelação, né, o quanto essa pregação colocava em xeque tão cedo, né, o ensinamento dos apóstolos com os judeus. Né? Então, e com os outros. Né? Ou seja, só temos um único Deus e esse Deus só tem um único Filho. E tudo que a gente viu, tudo que a gente presenciou na vida real com Jesus Cristo é essencialmente para mostrar, não o poder de Deus, porque já sabemos que Deus é todo-poderoso, mas para mostrar evidentemente, concretamente, que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Então esse é um dos grandes ensinamentos e um dos focos maiores dessa primeira parte. E é assim que a nossa Santa Igreja nos coloca para entendermos também os sentidos dos milagres. E aí aquelas perguntas, mas por que os milagres não acontecem hoje? Por que só aconteciam nessa época? Não, os milagres continuam acontecendo. E como São Marcos coloca, fraco de fé é aquele que precisa ver milagres, ver o milagre acontecer para ter a sua fé, para acreditar. É essa dinâmica do ensinamento de São Marcos. Feliz é exatamente como ele vai mostrar na segunda parte, né? Que aqueles que não presenciaram tantos milagres, mas que tiveram contato com o nosso Senhor Jesus Cristo, acreditaram
né, que tiveram a fé. E que muitas vezes essa fé é levada para outros, né, que não aqueles tão próximos, como eram os da comunidade de Roma, no qual o texto foi escrito e desenvolvido, né? Que um grande sinal de fé é dado no Evangelho de São Marcos por um não-judeu, por um pagão, por exemplo, por um romano, né? O centurião, ele é colocado na condição nossa, né? Na segunda parte, que é exatamente para que possamos entender esse aspecto, né? De que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é a maior profissão de fé. E São Marcos termina a maior profissão de fé. A primeira com São Pedro, depois de toda a experiência que São Pedro teve, né? Ou seja, os apóstolos, depois de vivenciar tudo, iluminados pela paixão, morte e ressurreição do Nosso Senhor, né? Como a gente brinca popularmente, se acorda para Jesus e diz: ah, tu és o Messias. Mas a maior profissão de fé é com aquele que presenciou unicamente o fenômeno e o momento da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: este sim é o verdadeiro Filho de Deus. São Marcos coloca como aqueles que muitas vezes não conviveram com Jesus, não estiveram tão próximos, embora o seu texto seja para nos colocarmos em vivência com Jesus, né? Como se Jesus estivesse no dia a dia, a gente estivesse no dia a dia com ele, mas ele coloca que a maior profissão de fé é daquele que teve só uma experiência rápida, né? Temporalmente falando com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas que seja capaz de ter uma profissão de fé tão grande como reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é um ensinamento maravilhoso do Evangelho de São Marcos, né? E ele faz essa dinâmica das duas partes, mostrando exatamente esse aspecto, né? De como devemos compreender, né? Essa dimensão, né? De que Jesus começa na primeira parte, né? Trazendo uma cura, né? Uma cura do cego, né? E que essa cura ainda ela precisa ser reformulada, porque os cegos somos todos cegos, né? Por não compreendermos verdadeiramente quem é esse Filho de Deus, né? Quem é essa pessoa filha de Deus. Então precisamos ter essa dimensão, tirarmos essa cegueira que acometeu a todos, né? Aos familiares, que acometeu aos judeus, que acometeu também aos apóstolos. Precisamos tirar essa cegueira e enxergarmos verdadeiramente quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o último do milagre, né? Essa cura profunda, né? Espiritual, que se informa com a cura, né? Dos exorcismos. Então, a cura do exorcismo não é utilizada por São Marcos só para mostrar que existe um mal, embora ele se utilize do mal dos demônios para revelar, né? Porque os demônios sabem, até os demônios sabem quem é Jesus, e nós que convivemos com ele não sabemos. E mesmo assim, essa cura espiritual nos é trazida, né? Nessa revelação. Então, São Marcos utiliza desse processo da cegueira e do exorcismo, né? Na primeira parte, e na cegueira e do exorcismo na segunda parte. Uma para mostrar que que Jesus cura a nossa cegueira, mas pela nossa fraqueza de fé, a gente não compreende muito bem isso. E que nós temos uma doença espiritual, mas que Jesus a cura, não é? Mas o demônio sabe verdadeiramente quem é Jesus, e mesmo com a cura,
do exorcismo a gente ainda não compreende. Para uma primeira parte da resposta de quem é Jesus, a gente não sabe dizer. A gente tem um falso Messias, uma falsa ideia do Filho de Deus, né? E do reino de Deus, enfim, que é a primeira grande parte do Evangelho de São Marcos. E a segunda grande parte, que mostra aí sim já uma cura real, né? Uma cura física real, que já nos coloca para uma possibilidade de vermos, de ouvirmos, de caminharmos, né, para Jesus, e uma cura espiritual definitiva, né, um exorcismo definitivo do nosso ser interior, que nos afasta de tudo aquilo que nos separa, o diabolos, né, de tudo aquilo que nos separa de Deus, para entendermos verdadeiramente que espiritualmente, né, nós temos uma proximidade com Deus através do seu Filho único, né? O Jesus Cristo, Filho de Deus. Que é essa, e aí a gente volta ao início, que é esse o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é essa a boa notícia de que quando desenvolvemos uma fé verdadeira, essa fé verdadeira vai nos trazer a uma compreensão real do que seja Jesus Cristo, Filho de Deus. E isso nos será capaz, né, nos será dado a condição de sermos salvos de forma definitiva. E salvação, de sermos conduzidos à vida plena com nosso Deus. Então, o Evangelho de São Marcos, ele traz um ensinamento, percebam, uma cristologia maravilhosa. Algo que poderia ser pequeno, mas que se torna grandioso na nossa vida. E para finalizarmos esse nosso estudo do Evangelho de Marcos, eu gostaria de destacar um ponto importante, porque muito pode ainda ser ouvido, até mesmo nos meios acadêmicos, ou na internet, ou, enfim, por vários acadêmicos, pessoas que podem levar a uma falsa discussão sobre o Evangelho de Marcos, que é o fato de que existem muitos dos textos, não é, em grego antigos, que vamos chamar de códice, não é, um final de São Marcos até o capítulo 16, versículo 8. Né? Então, há, sim, historicamente, se formos ver, muitos textos do Evangelho de São Marcos que se terminam aí. Né? Há outros também que dão uma continuidade, que aí seria a parte do capítulo 16, os versículos de 9 a 20. Um pequeno outro trecho, esse trecho final, né? Que é chamado de final canônico. Né? Há, por exemplo, os códices mais completos, né? Como o códice é o texto em grego, né? Todo escrito em grego. Então tem o Códice Vaticano, o Códice Sinaítico, que são mais ou menos do século IV, e muitas outras traduções antigas, eles terminam no capítulo 16, versículo 8. Então isso é chamado de final curto de São Marcos. Mas também existe uma grande quantidade de textos, né, antigos, que apresentam, além do capítulo 16, versículo 8, um trecho, uma perícope, do capítulo 16, versículo 9 ao 20. Né? E aí isso vai ser chamado de final longo, né? Ou final canônico. Esse final ele já é relatado desde o início também da igreja, né? No século II, por exemplo, por Santo Irineu, né? Que já relata muito desses textos. Né? E aí, como devemos nos portar? O fato desse trecho final, né, 19 a 20, não está em textos, por exemplo, do Códice Vaticano, do Sinaítico, grandes textos que a igreja utilizou para que a Bíblia chegasse até nós,
né? Como católicos devemos nos portar diante disso? Isso abala a nossa fé? Isso altera em algum ponto a nossa fé? Possivelmente essa perícope final não foi escrita por São Marcos, foi agregada posteriormente. Isso afeta a nossa fé? E aí a pergunta não sou eu que respondo. A pergunta é a nossa Santa Igreja, que é exatamente através dela que o Evangelho chegou nas nossas mãos, que foi através dela que o Evangelho foi construído, né? Então, o que se coloca na Igreja é que no Concílio de Trento, né, isso é importante, porque as dimensões da Igreja Católica não é uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, mas é a Igreja, a luz e inspirada pelo Espírito Santo, de que no Concílio de Trento, esse final canônico, ele é, sim, né, inspirado por Deus, como Sagrada Escritura. Ele já se encontrava, já era compreendido pelos pais da Igreja, pelos padres da Igreja. Ele já era compreendido e colocado na edição da Vulgata de São Jerônimo. Então, a Igreja, pela ação do Espírito Santo e na sua autoridade dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, considera esse trecho, sim, texto inspirado pelo Espírito Santo, né? Porque um texto, mesmo que se possa discutir, como a gente vem apresentando, né, a biografia, né, o autor, aquele que escreveu, pode ser discutido, mas a autenticidade do texto enquanto inspiração, toda essa informação é dada pela Igreja, né? Quem diz o texto que é inspirado é a Igreja, por inspiração do Espírito Santo. Se a Igreja diz que esse texto é inspirado, ele é inspirado. Se a Igreja diz que esse texto não é inspirado, ele não é inspirado. Então, mais uma vez, se a Bíblia chega nas nossas mãos, chegou pela Igreja. E a minha fé é uma fé em Jesus Cristo, mas, acima de tudo, é uma fé eclesiológica. O católico se caracteriza por ter uma fé fundada na Igreja. Porque se pararmos para pensar, queridos, a cristologia que nós temos, não é? Ou até mesmo o seu pensamento do que é, a essa resposta de São Marcos, quem é Jesus, chegou a resposta para você pela Igreja. Então, se nós temos a nossa fé baseada na Igreja, se a Igreja diz que esse final canônico, esse final longo, é inspirado, é porque ele o é. Porque a Igreja não diz isso baseada em pessoas. A Igreja diz isso baseada pela inspiração e pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, chegamos ao final desse estudo maravilhoso do Evangelho de São Marcos, um evangelho que eu convido todos a ler agora com esse entendimento melhor, para descobrirmos a beleza, né, do ensinamento da cristologia de São Marcos. E que leiamos agora, que eu não mal falo português, leiamos agora o Evangelho compreendendo a sua proximidade com os apóstolos, a sua proximidade com os fatos reais, a sua proximidade do que era ensinado, né, na Igreja. E que perceba que o que era ensinado na Igreja desde do ano 30, 40, 50, é o que é ensinado hoje. E é isso, é o que a gente vai chamar de tradição. Então, finalizando esse processo, que nós possamos rezar uma Ave Maria, para que a nossa Mãe nos ajude a compreender melhor cada trecho e cada passagem da vida de seu Filho. E assim possamos viver uma vida de igreja, uma vida de fé e sempre uma vida pronta a responder quem é Jesus de forma clara e forte, como ela fez no seu sim, não é? Que vamos estudar no próximo Evangelho de São Lucas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,